um acervo em exposição no Museu Histórico Farroupilha, no município de Piratini, no sul do estado. Um acervo com objetos relacionados à Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos. Diretora do Museu Histórico Farroupilha, Franciele Domingues, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom, vocês já tinham aí muitos objetos expostos, mas eu acho que não é um exagero dizer que vocês receberam um tesouro de peças relacionadas à Revolução Farroupilha. Exatamente. O nosso museu, ele já tem 68 anos. E esse ato da coleção Tchevoni ter sido doado à nossa instituição realmente serviu para refundar o nosso museu, já que nós tivemos um acervo de 700 peças e agora, com a doação, já são 1.700 peças. Então, realmente dobrou o nosso acervo. É um acervo tridimensional com peças valiosas, capazes de preencher lacunas históricas seculares. Que peças valiosas você destacaria para a gente, aproveitando que a gente também está na Semana Farroupilha? Hoje é um dia, Stout, que a gente recebeu várias imagens dos ouvintes. Eu passei por uma escola também que os queridos alunos, as crianças, estão vestidas, trajadas de prenda e de peão, né, de gaúcho. Que peças você destaca para a gente que estão no museu, que passam a poder ser observadas no museu? O nosso museu hoje ganha espaço no cenário dos museus nacionais por ser o portador, talvez, da maior coleção da história da Revolução Farroupilha. É um acervo que traz documentos, entre eles cartas de Giuseppe Garibaldi, que foi o capitão da Marinha Farroupilha. Nós temos algumas armas brancas, né? O facão de Joaquim Teixeira Nunes, que foi o coronel-chefe do Corpo de Lanceiros Negros, que morreu acreditando neste ideal, que foi abolir a escravidão. Nós temos também o punhal do general Antônio Souza Neto, que era o punhal usado pelos seus lanceiros. Neto, que foi o proclamador da República Rio-Grandense, em 11 de setembro de 1836. Temos um passaporte imperial, porque como o Rio Grande do Sul, a partir da formação da República Rio-Grandense, ele se solidifica como um país independente, uma república independente, para acessar a essa região necessitava-se de um passaporte. E nós temos essa peça, que é uma peça original da década de 1840, e que valida realmente a existência dessa república e de tudo que a cercava. O nosso museu também detém em sua coleção, que já era da coleção do museu, uma bandeira, que era o pavilhão que eles hasteavam quando venciam as batalhas, a bandeira original da Guerra dos Farrapos. Temos as condecorações do general Bento Gonçalves, obras de arte que retratam este período. Então, realmente é um acervo muito vasto, com uma riqueza cultural muito grande e, com certeza, uma mola propulsora para o nosso movimento tradicionalista gaúcho, que também é celebrado nesse mês de setembro. Franciele, esse novo acervo, eles são mais 1.000 peças, é isso? Que se juntam a outras 1.000, mais ou menos, que o museu já tinha? Sim, o nosso museu, como eu disse, ele foi fundado em 1953 pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele hoje é uma instituição da Secretaria de Estado da Cultura, que é a precursora de todas as nossas ações. A nossa Secretaria de Estado da Cultura vem realmente em todas as instituições culturais, dedicando-se ao máximo, em nome da memória, da salvaguarda do patrimônio, da arte, da cultura. E esse nosso acervo, que nós temos já inventariado, o acervo inicial do museu, ele é composto por em torno de 700 peças. E a coleção Tchevoni Farrapo, que foi doada, é composta por mais de 1.000 peças, em torno de 1.005 peças. Perfeito. Essa do Tchevoni, que é a nova relíquia do museu, eu achei maravilhosa a história, Franciele, porque ele estava morando no Rio Grande do Norte, está morando lá, né? E ele tinha toda essa coleção com ele lá, e ele disse que sonhou, né, que todas as peças estavam se perdendo. Para o pessoal que nos escuta, assim, ele é um ferrenho tradicionalista, né, o Valnir Júnior dos Santos, e ele teve um sonho que as peças se perdiam e que ele morria.
E aí, no próprio sonho, ele doava as peças pro Museu Farroupilha. E foi o que ele fez, né? Acordou no dia seguinte, acho que entrou em contato com vocês. Como é que foi esse processo de vocês receberem esse acervo do Volnir Júnior dos Santos? Realmente, essa doação, ela pode ser uma narrativa da história contemporânea, mas que ela vem em tom de sonho, de aventura, porque o Volnir, que eu chamo de Tchevoni, que é a alcunha dele, é o nome popular dele, ele nasceu em São Francisco de Paula e muito cedo irrompeu para conhecer outros países, para trabalhar, e sempre com aquele amor à sua pátria, o seu Rio Grande do Sul. Então ele acaba pesquisando e na história se encantando pela Guerra dos Farrapos, pela formação da República Rio-Grandense, e acaba colecionando por mais de 20 anos essas peças. Ele mandava e-mails, no início que ele começou a colecionar, a antiquários, a sebos, a colecionadores, para adquirir peças. Qualquer peça que fosse da Guerra dos Farrapos, ou até mesmo em comemoração ao movimento, ele adquiria em leilões. Então ele foi lapidando um tesouro por mais de 20 anos. Ele é empresário na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Nós conferimos pessoalmente, a secretária Beatriz Araújo e eu estivemos na residência dele para conhecer esse acervo. E em 2019, o Tchevoni passa a marcar o Museu Histórico Farroupilha em publicações, demonstrando interesse em doar essa coleção ao museu. E quando ele vem até mim, através das redes sociais, a gente vai ter uma conversa, uma troca ali de questões históricas e tudo. E aí ele diz que ele esteve enfermo, que teve um sonho. No sonho, São Miguel Arcanjo pede para que ele doe o acervo a Piratini, mas ele nunca tinha estado pessoalmente aqui em Piratini. E ele busca, então, uma instituição, que foi o Museu Farroupilha, e faz essa doação. Prontamente, a secretária Beatriz Araújo, eu informo ela assume esse sonho junto com a nossa instituição e partimos, então, no dia 11 de setembro de 2019, o Tchevoni formaliza em cartório essa doação para ser alusiva ao dia da proclamação da República Rio-Grandense, que foi 11 de setembro de Vocês já 1866. sabiam do conteúdo nessa data, ou do que viria dessa doação? Ele nos informou, porque ele tinha interesse, pelo que ele me contou, de ter uma instituição museológica particular, provavelmente na Serra Gaúcha, talvez. Mas ele foi, mudando esse rumo e acabou tendo um sonho que levaria ele a doar para o município de Piratini, para o nosso museu. E aí, quando ele me falou da coleção, ele já demonstrou algumas peças e realmente, inclusive na viagem até o Rio Grande do Norte, tanto eu quanto a secretária estávamos ainda em um estado assim de sonho, porque nós estávamos indo de encontro com um tesouro que era parte da história de todo o povo gaúcho, que era parte da formação dessa República Rio-Grandense, tudo que ela trouxe de ideais, de tradicionalismo. Então nós fomos absorvendo. Quando chegamos até o Rio Grande do Norte, ele abriu algumas caixas no segundo dia que estávamos lá, e nós embarcamos nessa aventura. Depois teve a dificuldade para trazer esse acervo para o Rio Grande do Sul, que com a ajuda do deputado Santini, a Força Aérea Brasileira transportou esse acervo até a cidade de Caxias do Sul, até a cidade de Santa Maria, na verdade, e depois levou até Porto Alegre, tudo com escolta, assim como quando ela chegou aqui esse ano ao museu, ela chegou com a escolta da polícia. E aí nós tínhamos mais uma revolução, equipar o museu. Aí surge a emenda parlamentar do deputado Luiz Henrique Viana, que destinou 100 mil reais para compra de mobiliário expositivo, equipação de reservas técnicas, qualificação com câmeras e tudo mais. E aí agora nós inauguramos no dia 11 de setembro essa coleção maravilhosa, de um ato altruísta, de um ato de uma pessoa que se imortalizou pela sua doação, vai seguir sempre conosco, ainda que esteja no Rio Grande do Norte, mas ele segue vivo em cada peça, Sim, né, ficou que legado, está aqui conosco. Franciele, Piratini foi a primeira capital farroupilha da República Rio-Grandense. Esse casarão onde fica o museu, ele é da época ou ele é posterior? A cidade de Piratini, o município de Piratini,
que inicialmente pertencia a Rio Grande, depois foi povoado por ordens da coroa portuguesa, ela foi fundada em 1789, Piratini, e foi sede do governo Farroupilha. Aqui, a primeira capital Farroupilha, foi onde Bento Gonçalves da Silva foi eleito presidente, foi onde a ata da proclamação da República Rio-Grandense foi promulgada, foi documentada, a bandeira do Rio Grande do Sul foi levada ao conhecimento do público em 1836. Então, o coração político, as repartições públicas, todas se deram aqui em Piratini. E a cidade tinha já alguns sobrados, que são chamados de solares, que foram sedes de repartições públicas, que é o caso do Museu Farroupilha. O Museu Farroupilha tem como sede o casarão de Manuel Gonçalves e Meirelles, que era tio materno de Bento Gonçalves, é uma casa do ano de 1819, patrimônio tombado pelo IFAM em 1952, e nessa casa foi onde foi instalado o Ministério da Guerra, o quartel Farroupilha do Farrapo, e também a primeira escola pública do estado do Rio Grande do Sul, que foi fundada com a ajuda dos republicanos, para que tivesse essa estruturação social, que até então não se tinha escola pública no Rio Grande do Sul. É o que é fantástico, né? Fantástico de ter sido a sede do Ministério da Guerra. Eu imagino o quanto de valor, claro, histórico tem, por óbvio, mas de valor emocional também, né, Stout, de estar num local onde foram tomadas essas decisões. Um casarão, assim, um sobrado muito bonito. E Kelly, e Franciele... Cômodos, né? Não, uma coisa que eu queria te perguntar, e achei muito pertinente essa pergunta do alemão para ti sobre o casarão, porque de fato Piratini é uma cidade que tem um centro histórico muito bem preservado, né? É uma cidade bonita que tem uma riqueza patrimonial muito grande, de fato. E eu, por exemplo, não conheço Piratini, Stout. Não sei se tu e a Kelly conhecem. Eu fui conhece, fazer um correspondente Ipiranga lá uns anos atrás, mas não deu tempo assim de fazer um passeio, sabe? Tava trabalho, ele foi muito rápido. É uma cidade que não teve a exploração imobiliária, que o patrimônio foi preservado. Então tem casarões antigos, muito preservado. Né, Franciele? E eu digo isso porque a gente tem certas riquezas aqui, né, Franciele? No nosso estado, inclusive, eu me lembro que o caso de Cambará do Sul, por exemplo, que tem os canyons, eu fui conhecer 3 anos atrás, né? Eu tinha que ter ido antes, né, Stout? É uma riqueza natural que raríssimos recantos do país tem, e a gente tem aqui perto da gente. Então, nesse sentido, Franciele, que eu queria te perguntar, como é que tu sente o apelo turístico, que de fato tem, claro, existe, é forte em Piratini, mas tu tem essa impressão de que os gaúchos de fato valorizam esse local do ponto de vista de patrimônio, de história, de cultura, da maneira como deveriam valorizar? Porque eu te confesso que tenho esse gap, tenho essa lacuna, eu tenho que ir conhecer a cidade de vocês, é maravilhosa. Nós tratamos Piratini como a meca dos gaúchos. O gaúcho, para ir ao céu, tem que passar pela terra. Porque Piratini é um município que, além de ter mais de 200 anos, ele tem um dos maiores centros históricos e um dos centros históricos mais homogêneos do Rio Grande do Sul. São 33 prédios históricos tombados, sendo 15 pelo IFAI e 3 pelo Patrimônio Nacional, onde se encontra o Palácio do Governo Farroupilha, a Casa de Garibaldi, o Ministério da Guerra. A Casa de Garibaldi, ele funcionou, a imprensa, que era o jornal O Povo, o órgão oficial da República Rio-Grandense, tudo está intacto. Então, nessas pedras irregulares, foram onde floresceram sonhos regados ao sangue, à coragem de gaúchos e piratinenses, e que a nossa cidade tem um potencial turístico muito impactante, porque é a cidade também berço de Luiz Carlos Barbosa Lessa, que foi o cofundador do movimento tradicionalista gaúcho, 35 CTG, nós temos a residência aqui que ele viveu até os 12 anos. É uma cidade que respira muita cultura, é uma vertente pulsante de história, de arte, de memória, e que, com certeza, para o gaúcho também se reconhecer, para se conhecer, ele deve vir a Piratini. Com certeza ele vai segurar a terra desse chão e segurar a própria alma do Rio Grande Antigo. Então, nessas ruas, nesses becos tão irregulares, com paredes largas, feitas com barro, sangue, capim, se encontra um pouco da nossa alma. É uma coluna, é um pilar que ergue a nossa tradição, o nosso folclore, as lendas, os sonhos, a água da bica. Tudo isso culmina para, com certeza, uma cidade pitoresca, apaixonante. Eu tenho muito orgulho de ser piratinense, ter me formado em história por amar a minha cidade e, com certeza, viver aqui no casarão, no período de expediente de trabalho, a gente consegue voltar no tempo realmente
e enxergar esse mundo que eles construíram. Nossa, que demais. Parece que a gente também viaja. Te ouvindo falar, é como se a gente também viajasse no tempo. Eu fico curiosa também, né? A gente já vai se encaminhando para o final da entrevista, para saber sobre essas cartas. Tu mencionou a carta de Garibaldi, um documento como esse e estar diante de algo que foi parte da nossa história. Como que é para vocês, assim, ao se deparar com isso? Tu falava da emoção e do sonho, né, de saber que vinham algumas peças, mas aí, de repente, surgiu uma carta de Garibaldi. O que que passa? Qual é o sentimento que vocês têm? O acervo da coleção Tievoni foi inventariado pelo próprio diretor de Memória e Patrimônio do Estado, o diretor Eduardo Hahn. Ele, pessoalmente, foi quem fotografou as peças, numerou para que tivesse um catálogo com as suas informações. E quando essas peças chegaram aqui para nós, a gente ficou realmente anestesiado. Eu sou uma pessoa que a minha vida, eu tenho 27 anos e tenho 10 anos de profissão. Então, a minha vida é dedicada à história do Rio Grande do Sul. E quando eu entrei em contato com as peças, com a carta e com o facão do Teixeira Nunes, que é para mim o maior herói farroupilha, que eu considero ele acima desse patamar, porque era um abolicionista e tal, que lutou e morreu por essa causa, é como se a gente estivesse se encontrando com uma parte da gente que estava adormecida. Foi levado, assim, a gente foi tomado de um sentimento de encontro. A gente pôde se permitir dizer uma profissão que é, claro, que é o historiador, que é o museólogo, mas agora a gente estava diante de algo que somente nós estávamos vivendo naquele momento. E as pessoas que estão vindo no nosso museu, que eu já adianto para vocês que o nosso museu está aberto ao público, mas que neste final de semana nós nem temos mais horário, porque realmente o pessoal veio atrás, estão vindo em caravana para Piratini. O pessoal está se colocando frente a frente com peças que levam eles de volta para aquele fato, para aquele momento, para aquele líder, para aquela personalidade histórica que é nome de rua, que é nome de cidade, que é a causa pelo qual nós temos as nossas tradições, a nossa cultura. Então, realmente é algo fantástico. Não tem como explicar em palavras o que a gente está vivendo como Piratini também. Eu já vou te pedir... Hoje é mais... Sim. Eu já vou te pedir, Franciele, para dar o serviço sobre o museu, né, como marcar visita, horários e tudo mais, mas eu tenho uma curiosidade, falaste sobre o passaporte, para quem não sabe, teve passaporte, né, da República Rio-Grandense, então para entrar aí na área que era dominada pelos farroupilhas tinha que ter o passaporte. Moeda, eles tiveram moeda própria, vocês têm moeda, dinheiro, papel, o que tem de preservação envolvendo questões financeiras, né? Era o Pila, né, Stout? Desculpa, não pude perder essa. O que acontece? Pode continuar, Franciele, desculpa. Não, tudo bem, ótimo. A gente tem que tornar a entrevista algo mais desinibido. Nós temos aqui no museu, da coleção Tievoni, que talvez não, com certeza o Tievoni é o maior portador de moedas da República Rio-Grandense, porque o que acontece? Se fala muito nos combates, nessa vicissitude, nessa coragem, mas também era uma repartição pública, dotada de a parte administrativa, de sedes, de indústria, e a moeda, nós não tínhamos lastro em ouro, os farroupilhas não tinham lastro em ouro, então eles pegavam moedas de outros países com valores diversos e cunhavam essas moedas com um carimbo que tinha um gorro que é chamado barré frígio, que tem influência na Revolução Francesa, que é o símbolo de libertação, e uma estrela. Então, tinha ali no centro da moeda uma profunda saliência que diz República do Piratini, para dizer que aquela moeda era dos farroupilhas. E esses símbolos todos relembram que a Revolução teve um ideológico ligado nos princípios do iluminismo e também com influências maçônicas. E a moeda, nós temos as moedas aqui no museu, inclusive com confirmações e estudos numismáticos que validam a moeda como a moeda da República Rio-Grandense. Que legal. Bom, o serviço do museu, para quem quiser visitar, horários, precisa fazer o agendamento antes...
Sim, o nosso museu, ele está localizado em uma região distante de alguns municípios, então a gente sempre diz para as pessoas se organizarem, fica mais fácil, porque hoje nós estamos vivendo, ainda que já tenha, felizmente, diminuindo, nós estamos vivendo uma pandemia, então a gente tem que colocar grupos de até 8 pessoas, depois que aquele grupo sai, a gente tem que higienizar aquele espaço, respeitando os protocolos de aferimento de temperatura, uso de máscara, uso constante de álcool gel e distanciamento. E nós agendamos pelo e-mail museufarroupilha@gmail.com. Como eu frisei aqui, nesse final de semana, os agendamentos já foram preenchidos, todos os horários, fizemos até uma flexibilização de horário maior para que todas as pessoas fossem contempladas, mas funciona de terça a sexta, das 9 às 11h30, da 1h30 às 5h, sábados, domingos e feriados, das 2h30 da tarde até às 5 da tarde. Visita gratuita e visita monitorada. Então, as pessoas têm um guia que conta toda a história do prédio, a história das peças, da Revolução. Cada grupo que entra tem uma espécie de aula de história, com os estagiários, também com a diretora, que também atende. Então, realmente é uma visita bem, bem interessante, que contribui muito. Tanto seja estudante, turistas, crianças. Ah, Stout, tem um passeio. E tem a obra, né? A Fuga de Anita Garibaldi, né, Franciele? Fuga de Anita Garibaldi a cavalo é uma obra importante, né? Ela foi restaurada, é isso? E agora está sendo... Vai haver o descerramento. É isso? No dia 11 de setembro foi feito o descerramento da obra Fuga de Anita Cavalo. Já foi feito. Essa obra foi pintada em 1919 pelo Daquir Parreiras. É uma obra que representa a fuga de Anita, 12 dias após o parto. E foi um restauro que ela saiu do museu para ser restaurada há 10 anos atrás. E por falta de investimento, a gente sabe, isso não aconteceu. E aí, na gestão da secretária Beatriz, o ofício 001 de janeiro de 2019, o primeiro ofício da secretária de Estado da Cultura, secretária Beatriz Araújo, foi solicitando o restauro dessa obra. Dessa e da outra obra, que é a Alegoria do Sentido e Espírito da Revolução, que ainda está em restauro, que é uma obra que tem em torno de 6 metros de largura. E essa obra de Fuga de Anita, ela é um cartão postal do nosso museu. Então, o Laboratório Aberto de Conservação e Restauro dos Bens Culturais da Universidade Federal de Pelotas usou um laboratório no Museu do Doce, em Pelotas, e restaurou. A equipe da professora André Bacchettini, uma professora renomada, uma profissional de primeiro mundo, fez o restauro dessa obra e entregou de volta à Casa Museu Farroupilha no último dia 11 de setembro a obra Fuga de Anita, que é uma obra também de grandes dimensões, com 3 metros aí de altura, e que é uma cena interessante também da figura da mulher no período da República Rio-Grandense. Franciele Domingues, diretora do Museu Histórico Farroupilha, no município de Piratini, no sul do estado. Muito obrigado e sucesso aí nas visitações. Muito obrigado a vocês, a Rádio Gaúcha, pelo espaço. E fica o meu agradecimento em nome do Museu, da Secretaria de Estado da Cultura e também o abraço do povo de Piratini a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado.